Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial comigo, João Teixeira. Bom, no tutorial de hoje vou-vos mostrar duas alternativas para poderem criar uma tabela dinâmica. Bom, na prática vamos criar duas tabelas dinâmicas, na qual vamos utilizar dois métodos diferentes. Então, primeiro método, vamos utilizar um conceito muito semelhante àquilo que fazemos de uma forma tradicional quando queremos criar uma tabela dinâmica, mas temos os dados em várias tabelas distintas. E então, tipicamente, o que fazemos, estamos a falar de duas tabelas, por exemplo, fazemos o VLOOKUP para juntar essas duas tabelas numa única tabela e depois, a partir dessa tabela, geramos então a nossa tabela dinâmica. Esse é o primeiro método que nós vamos fazer, embora não vamos utilizar o PROCV ou o VLOOKUP, vamos utilizar o Power Query. No segundo método, que é aquele que eu prefiro, efetivamente, vamos criar a tabela dinâmica baseada nas duas tabelas, mas essas duas tabelas nem sequer vão precisar de estar juntas, ou seja, vamos relacioná-las através do modelo de dados. Okay? Então, fiquem por aí, que são dois métodos muito interessantes para poderem trabalhar com tabelas dinâmicas, com o Power Query e com o Power BI. Muito bem, então, antes de passarmos para o exemplo, vou-vos só mostrar as duas tabelas para vocês poderem ver. Temos aqui uma tabela que tem uma série de registros, eu vou-lhe chamar tabela, ou chamar-lhe tabela ações, e temos uma segunda tabela, que é outro fecheiro completamente distinto, que é uma tabela formadores, que também está aqui com os seus dados. Então, para o nosso exemplo, nós nem sequer precisamos ter as nossas tabelas abertas. O que nós precisamos é ter o Excel. Neste momento já estou a abrir o Excel e um livro novo. Muito bem, vou então começar por aceder aos dados e para tal vou ao separador Data e na zona do Power Query, Get and Transform Data, vou então ao botão Get Data from File from Workbook. Aqui vamos à procura da nossa pasta, eu já tenho a pasta aqui no Quick Access, para ser mais rápido, e vou começar por importar a tabela Ações. Fazemos Import, aguardamos uns instantes até fazer a ligação, e aparece-nos então a janela para escolher as tabelas, ou a tabela neste caso. Vou escolher a tabela Ações, e se quiséssemos ir ao Power Query para transformar os dados, Transform Data. Eu neste momento não vou querer fazer esse processo, porque já tenho os dados mais ou menos como preciso, e então vou fazer Load, mas setinha para baixo, Load To, ok? Isto porquê? Para aparecer então a janela de importação dos dados, no qual eu não quero importar para uma tabela, quero sim criar apenas uma ligação. Only Create a Connection. E fazemos OK para confirmar. E então temos uma primeira query importada, query ações. Vou agora repetir o mesmo processo para importar a segunda tabela. Então vamos ao separador Data, Get Data, From File, From Workbook, e agora vou importar a tabela Formadores, ou seja, o fecheiro Formadores, mais corretamente, e dentro do fecheiro Formador temos então a tabela Formador. Mais uma vez vou fazer Load To para escolher a opção Only Create a Connection e fazemos OK. Muito bem, então temos duas queries nas quais foram importadas apenas como ligação, porque estas duas queries vão ser queries provisórias. Ou seja, nós agora vamos criar uma terceira query que vai ser baseada nestas duas queries temporárias. E essa sim é que vai ser importada para o Excel para gerar a tal tabela para depois termos a base para a tabela dinâmica. Vamos então criar, ou vou criar então agora a terceira query que vai ser baseada nas duas anteriores. Vou novamente ao separador Data, Get Data, mas agora vou escolher a opção Combine Queries e vamos fazer Merge, para juntar duas queries do livro. E então, aqui na opção Merge, vamos selecionar as duas tabelas. A primeira tabela que eu vou selecionar vai ser a tabela Ações, e a segunda tabela que eu vou selecionar vai ser a tabela Formador. Agora, peço-vos para pensarem um bocadinho como o VLOOKUP, ou PROCV. Então, na tabela das ações, eu tenho que pesquisar um valor esse que está no código do formador. Imaginem que eu pesquiso o código 103. Esse código, se isto fosse o VLOOKUP, iria à tabela dos formadores e, por acaso, é a primeira coluna, mas podia não ser, mas imaginando que é um VLOOKUP, vou então pesquisar o código 103, faz conta, e quando encontrar o código 103, ou neste caso vamos pôr aqui o código, vamos supor que é o código 3, e vamos devolver então, se fosse o VLOOKUP, a coluna número 2, 3, 4, 5 e por aí fora. Então, o processo de junção das duas tabelas é muito semelhante ao VLOOKUP, porque efetivamente nós temos uma coluna que tem o código, que é uma referência,
e vamos buscar esse código à tabela de base e quando encontrar esse código devolve os valores todos. Então há aqui um match que é feito entre esta coluna, código do formador, com esta coluna, código do formador. E então temos neste momento 238 linhas que fazem match com a primeira tabela, ou seja, elas estão relacionadas através de 238 registros. E por isso basta fazer OK para podermos ver então a query a ser gerada. Estamos agora então na janela do Power Query, nesta terceira query, na qual em primeiro lugar vou começar por mudar o nome da query, ou seja, esta vai ser a tabela resumo, por exemplo. Ok? Depois, peço-vos para repararem na última coluna da nossa tabela, ou seja, aquela que diz formador. Esta coluna é basicamente toda a tabela do formador que está associada à tabela das ações, a qual vamos expandir para poder aceder às colunas da tabela formador. Imaginem então o VLOOKUP novamente, na parte em que vocês escolhem a coluna a ser devolvida. É isto que nós vamos efetivamente fazer. Então, se clicarmos neste botãozinho que se chama expandir, ou seja, para expandir, vamos escolher a coluna, ou as colunas, eu vou clicar novamente, ok, aí está. E neste momento temos acesso a todas as colunas da tabela formador, ok? Então, se fosse o VLOOKUP, vocês iam buscar uma única coluna e teriam que fazer vários PROC-Vs ou vários VLOOKUPs para ir buscar as outras colunas. Aqui no Power Query é direto, ou seja, eu vou selecionar apenas algumas colunas, não vou selecionar todas, e vou então buscar o nome do formador, vou buscar o e-mail, o NIF e o valor hora base, por exemplo, ok? 4 colunas de tabelas formadores. Bom, importante, vocês podem, quando fizerem esta fusão das duas tabelas, podem colocar aqui uma opção que é usar o valor da coluna original como prefixo, ou seja, aparece formador.nome, formador.email. Eu não quero e normalmente não costumo utilizar essa questão, por isso vou retirar aqui esta opção. E só para terem também uma ideia, se colocassem a opção aggregate, vocês podiam buscar valores da tabela da coluna, aliás, valores de uma coluna da tabela formadores, assim corretamente, em que vocês podiam fazer logo uma agregação dos valores, ok? Não faz muito sentido porque vocês podem depois agregar os valores mais tarde na tabela dinâmica. Então, vou voltar à opção expandir, temos então as 4 colunas selecionadas e fazemos OK. E então, no Power Query conseguimos ver então as 4 novas colunas associadas a cada registro da nossa tabela. Muito bem, agora só tenho que terminar o processo, ou seja, fazer Close and Load. Vou fazer Close and Load to novamente, eu prefiro sempre utilizar esta opção. E agora sim vamos colocar para uma tabela. Reparem que podíamos fazer logo o relatório da tabela dinâmica, mas vou gerar a tabela. Vou criar numa nova folha, New Worksheet, e faço OK. E temos então a nossa tabela criada, ou importada, melhor dizendo, em que temos as 4 colunas. Muito bem, só a título de exemplo, vou criar aqui uma tabela dinâmica, vou sumarizar com uma tabela dinâmica. A tabela de base é a tabela resumo e vou colocar numa nova folha, pode ser, faço OK. E então tenho a tabela dinâmica, na qual vou colocar, por exemplo, o nome do formador, que é um dos valores que fazem parte da segunda tabela, rows, e vou colocar o valor hora base, não, vou colocar um valor da tabela das ações, que assim é mais interessante. Então, por exemplo, código de ação, já está, só que em vez de ser a soma, vou colocar então a quantidade de ações, ou seja, summarize values by count. Ok? Então, da tabela das ações eu tenho o código da ação, para saber quantas ações é que foram feitas, e da tabela dos formadores tenho o nome do formador. E então consigo analisar na tabela dinâmica os valores. Reparem só aqui no painel das queries, que temos então query com as ações, query com o formador, só ligações, mas a tabela de resumo ou query de resumo é que é gerada e importada para uma tabela do Excel. Muito bem, já criei um novo livro para vermos a alternativa número 2 e, mais uma vez, não precisamos estar com os fecheiros abertos, por isso é que foi criado um novo livro e, como parte do procedimento é semelhante no que toca à importação dos dados, dado que o processo é muito igual, eu vou acelerar um pouco o vídeo e já volto para voltarmos aqui à parte em que estamos na importação dos dados. Até já! Ok, estou já na parte final da importação da tabela formador. Vou fazer Load To
mas atenção, porque podem ter visto o vídeo um bocadinho rápido, mas é importante fazerem aqui, ou ressalvar aqui um aspecto, que é, ao fazermos a importação, Only Create a Connection, eu escolhi a opção tanto para as ações, e vou fazê-lo agora para o formador, que é Add this data to data model. E fazemos OK. Ou seja, as duas tabelas, as duas queries provisórias importadas têm a questão do Add to data model. Se eventualmente não fizeram este processo, podem sempre chegar aqui à query, botão direito do rato, Load to novamente, e escolher a opção Add this data to data model, ok? São estas duas opções que vocês devem colocar para poderem utilizar o conceito da segunda alternativa. Aliás, esta é a grande diferença, para podermos recorrer ao modelo de dados. Vou fazer OK, e temos então as duas queries já importadas. Muito bem, neste momento precisamos apenas de aceder ao Data Model, ou seja, o nosso modelo de dados, e para tal vocês acedem ou acedemos ao menu Power Pivot e acedemos aqui à opção Manage, para acedermos ao modelo de dados. Aguardamos um instante até ele carregar o modelo de dados. Muito bem, já estamos no modelo de dados. E então, nesta visualização, nós conseguimos ver as duas tabelas, ações e formador, num aspecto muito semelhante àquilo que é o aspecto do Excel, ou seja, vemos uma folha de cálculo normal, com as colunas e com os registros. Agora, estas duas tabelas, em vez de as juntarmos, como fizemos no exemplo anterior, vamos apenas relacioná-las criando o modelo de dados. Ou seja, o modelo de dados é feito a partir do momento em que há uma relação entre duas ou mais tabelas. Vocês podem criar esta relação de várias formas. Eu vou criar por um dos métodos que é semelhante ao VLOOKUP, ou seja, vou aceder ao separador Design, neste caso, e vou criar uma relação, ou seja, Create Relationship, ok? Bom, nesta janela vamos fazer um procedimento muito igual ao anterior, porque temos esta analogia feita por esta forma. Então, temos a tabela das ações e temos a tabela formador. Ou seja, a tabela das ações vai se relacionar com a tabela formador. E agora, temos que perceber novamente o campo que é comum a ambas as tabelas. Ou seja, o código do formador da tabela das ações vai se relacionar com o código do formador na tabela formador. E essa relação, basta fazermos OK para criar e vai ser uma relação que já está ativa a partir do momento em que criamos essa relação. Fazemos OK e será feita então a relação entre estas duas tabelas. Agora, aparentemente não se viu alteração nenhuma, eu vou apenas selecionar aqui o separador Home para podermos mudar a nossa visualização. Em vez de ser Data View, que é o que nós temos, vamos mudar para Diagram View, ok? E então, aguardando um pouco pela vista de diagrama, agora já temos aqui duas situações que conseguimos verificar. Primeira situação, temos aqui as nossas tabelas, ações e formador. Até vou colocar a tabela formador para cima da tabela das ações, porque eu gosto de ver o organigrama desta forma. E temos aqui esta linha que está criada, que basicamente é a nossa relação, ou seja, é um elo que existe entre a tabela formador e a tabela das ações. Essa relação, olhando ou pensando um bocadinho no VLOOKUP novamente, nós temos um código de registro único para o formador, código esse que se repete várias vezes do lado das ações. Então, na prática, eu vou colocar aqui a tabela um bocadinho maior para podermos ver o código do formador, está aqui. Então, existe uma ligação que é feita num fluxo de direção para baixo, em que existe uma relação de 1 para muitos. E se clicarem ou se colocarem o cursor na relação, conseguem ver os dois valores que estão a ser associados, ou as duas colunas que estão a ser associadas. Mais especificamente, os campos que estão a ser associados. Então, neste momento conseguimos ver a nossa relação e esta setinha direcional é muito importante no contexto do modelo de dados, que é o fluxo de informação. Ou seja, o fluxo de informação vem da tabela do formador para a tabela das ações. E na prática, o que estamos a ver aqui é o modelo de dados. Muito simples, mas sim, duas ou mais tabelas que estão relacionadas para nós construirmos o nosso relatório. Então, se o objetivo final é construirmos o relatório, diretamente no Power Pivot podemos logo construir a tabela dinâmica, ou seja, Pivot Table, na qual eu vou criar aqui uma Pivot Table, tabela dinâmica, e vamos criar, pode ser na folha existente, Existing Worksheet, fazemos OK. E na prática, a nossa tabela dinâmica está a ser criada agora por duas tabelas completamente distintas, mas relacionadas. Então vou fazer exatamente a mesma tabela dinâmica que fiz no cenário anterior. Ou seja, vou ao formador, coloco o nome do formador da tabela formadores nas linhas
e vou à tabela das ações e vou colocar o código de ação nos valores. Código esse que vou voltar a vê-lo, show values as, aliás, summarize values by, melhor dizendo, e a opção count, para fazer uma contagem dos valores. Muito bem, temos então a nossa tabela dinâmica criada, que é feita baseada em duas tabelas distintas, mas eu vou só abrir o exemplo anterior, resolvido 1, no qual vou à tabela dinâmica e vou minimizar aqui e temos então o mesmo cenário, o mesmo conjunto de tabelas dinâmicas, no qual esta tabela dinâmica, vou mostrar aqui os campos para vermos que é uma única tabela. Aí está, só temos uma tabela a trabalhar neste cenário, mas no segundo exemplo temos duas tabelas a trabalhar. Então vocês conseguem aceder aos dados precisamente da mesma forma, mas por uma ou por outra solução vão conseguir sempre chegar ao objetivo. Eu, pessoalmente, prefiro a segunda alternativa, porque o modelo de dados, bem estruturado e bem feito, é com pequenas tabelas segmentadas para vocês poderem aceder aos vossos dados. Aí está, pessoal. Chegamos ao final de mais um tutorial. Espero que tenham gostado e deem um bom uso àquilo que tiveram a ver aqui neste vídeo. Bom, então, em resumo, hoje falámos sobre duas formas de criar uma tabela dinâmica, baseada em duas tabelas ou basicamente dois métodos. No primeiro método fizemos a junção das duas tabelas através do Power Query, Merge Queries, e no método 2 nem sequer precisámos de juntar as tabelas, fizemos a relação com o modelo de dados. Uma nota em relação a ambos os cenários. Têm que ter sempre um L comum de ligação entre as duas tabelas para poderem fazer tanto o merge como a relação entre elas no modelo de dados. Bom, então espero que tenham gostado mais uma vez. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube. Se ainda não subscreveram, façam um like no vídeo e subscrevam o canal. E nós vemos em breve no próximo tutorial. Até à próxima.